Permeando em sociedades e culturas, a música é uma companheira de milhões em todo o mundo. Nos últimos anos, os neurocientistas reconheceram que ouvir e produzir música envolve uma mistura de praticamente todas as funções cognitivas humanas. Pesquisas indicam que a música estimula as emoções através de circuitos cerebrais específicos e que a música também tem o poder de mudar as percepções, a fisiologia e de elevar a consciência espiritual. Certos tipos de música, de natureza devocional e sagrada, teriam o poder de transformar a consciência individual e coletiva nos estados elevados de amor, perdão, compaixão e cura física. O cérebro, composto por mais de 100 bilhões de células nervosas, é uma fábrica bioquímica sofisticada. Essas células disparam sinais elétricos dia e noite, formando arranjos distintos chamados de padrões de ondas cerebrais. Esses padrões altamente únicos estão intimamente ligados aos seus pensamentos, às suas emoções, o seu humor, à sua química biológica, a tudo que você faz e realmente a tudo que você é. A atividade do cérebro é capaz de se adaptar espontaneamente às frequências externas, produzindo a sua própria frequência para corresponder aos impulsos recebidos. Quando o cérebro recebe um estímulo através dos ouvidos, olhos ou outros sentidos, ele emite uma carga elétrica em resposta. Essas respostas elétricas viajam pelo cérebro para se tornar o que você vê e ouve, e é uma resposta específica à audição de sons e às músicas, pela qual as oscilações neurais se ajustam em sua frequência de acordo com o ritmo dos estímulos auditivos. Nesse sentido, é possível induzir um estado de ondas cerebrais conscientemente, ouvindo um som com pulsos sonoros específicos, e quando o cérebro sente esses pulsos ocultos, as ondas cerebrais tendem a combiná-los, induzindo um estado alterado de consciência. As atividades musicais estão presentes em todas as culturas conhecidas da Terra, com raízes antigas que remontam a 250 mil anos ou mais. Através do tempo e da geografia, as pessoas conheceram o poder da música por evocar os deuses e pela aquisição do discernimento espiritual. Pitágoras, o pai da matemática, acreditava que o próprio universo zumbia com a sua própria harmonia, bonita, divina e inaudível para os ouvidos humanos, e que os princípios filosóficos do amor, da paz, da sabedoria, da compaixão, do perdão e da alegria estavam incorporados nos harmônicos, que ele denominou a música das esferas ou a harmonia das esferas. Pitágoras acreditava que essa música poderia ser recriada proporcionalmente ao nível da evolução espiritual do compositor e, mais importante, a sua intenção de criar composições a partir dessa mentalidade devocional. Esse estado de intenção espiritual poderia ser acessado através de uma escuta devocional e contemplativa da voz que guia o eu para a união com a vontade divina. Os filósofos chineses antigos acreditavam que a música era uma fórmula energética que poderia ser usada para o benefício da humanidade ou mal utilizada de acordo com o livre-arbítrio. Para eles, a música representava a forma mais alta de oração e o meio mais poderoso de direcionar a consciência para a realização espiritual. Pesquisas puderam demonstrar que a música influencia os seres humanos de maneiras boas e ruins, e que esses efeitos são instantâneos e duradouros, onde a música conecta todos os elementos emocionais, espirituais e físicos do universo. O cientista Masaru Emoto descobriu em 1994 que as moléculas de água reagem a palavras, frases e músicas.
Emoto verificou que a água exposta à música clássica ou suave, a palavras amorosas e a pensamentos de gratidão formavam belos cristais. Usando música violenta, palavras ou pensamentos odiosos, os cristais não podiam ser formados e apenas uma cor preta era exibida. Considerando que os nossos corpos são feitos de aproximadamente 60% de água, os nossos pensamentos, palavras e as músicas que ouvimos produzem efeitos semelhantes em nossos corpos. A tremenda potência da música para afetar a consciência, para mover as almas e os corpos das pessoas, já foi reconhecida desde tempos imemoriais. Os filósofos gregos antigos associavam a música à cura física e emocional, pois eles viam a psique humana como propensa a influências emocionais perigosas e a música adequada harmonizava a psique com a razão. Segundo Aristóteles, as emoções de qualquer tipo são produzidas pela melodia e pelo ritmo e, portanto, pela música. Um homem se acostuma a sentir as emoções certas e a música tem, assim, o poder de formar um personagem. A música é muito mais do que o entretenimento ocioso. Ela afeta o cérebro de maneiras físicas, alterando os caminhos e estimulando o crescimento de determinadas áreas, onde os diferentes estilos de música e até os diferentes compositores produzem frequências diferentes e ativam certas ondas cerebrais. Assim, a música está claramente imersa em nossas mentes e produz mudanças físicas com base no tipo e na quantidade da exposição. O cérebro humano é o centro do sistema nervoso humano e é um órgão altamente complexo. A mente é definida como a consciência humana, que se origina no cérebro e se manifesta especialmente no pensamento, na percepção, na emoção, na vontade, na memória, na imaginação e nos processos inconscientes. A neuroplasticidade é conhecida como a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais ao longo da vida e pode ser bastante afetada pela harmonia da música. Dessa maneira, a música pode fornecer os estímulos para criar esses novos caminhos e para ajudar o cérebro a se reconectar e a encontrar caminhos alternativos para as memórias, as emoções e até para sistemas físicos como a fala. As oscilações neurais são as atividades eletroquímicas rítmicas ou repetitivas no cérebro e no sistema nervoso central. Tais oscilações podem ser caracterizadas pela sua frequência, amplitude e fase, e o tecido neural pode gerar uma atividade oscilatória impulsionada por mecanismos dentro dos neurônios individuais, bem como pelas interações entre eles. A atividade elétrica do cérebro humano opera em 4 regiões de ondas cerebrais e pode ser medida pelo eletroencefalograma. Os neurônios no cérebro são descarregados eletroquimicamente e um campo eletromagnético é gerado a frequências de oscilação em Hertz, e o cérebro tende a combinar os seus próprios pulsos de onda com os pulsos externos de som no ambiente. Pesquisas demonstram que ouvir batidas sonoras em certas frequências induz um estado de consciência desejado que corresponde a uma atividade neural específica, como estudar, dormir, se exercitar, meditar e realizar trabalhos criativos. O uso da música na forma de batidas binaurais e isocrônicas ou na forma de cantos gregorianos leva a um arrastamento das ondas cerebrais. O som, o ritmo e as batidas da música fazem o cérebro sincronizar naturalmente as suas frequências de ondas cerebrais com o ritmo de estímulos externos periódicos. O cientista Gerald Oster descobriu em 1973 que batidas binaurais ouvidas com fones de ouvido levam os hemisférios direito e esquerdo do cérebro a sincronizar a sua atividade elétrica através dos feixes de fibras nervosas que conectam as duas metades do cérebro. As nossas condições de vida atuais geralmente exigem um uso maior do hemisfério esquerdo em detrimento do hemisfério direito mais emocional. Assim, sincronizando as ondas cerebrais de ambas as metades do cérebro, qualquer indivíduo pode influenciar o seu estado mental conscientemente.
A frequência predominante com a qual o cérebro está ressoando em qualquer momento específico está associada a um estado de espírito. Os antigos xamãs e curandeiros sabiam muito sobre a magia dos tambores e cânticos repetitivos como meio de revitalizar a conexão entre não apenas as metades do cérebro, mas também entre o corpo humano e o inconsciente. A música antiga incorporava os ritmos copiados da natureza, como o som dos animais, do vento e da água. A literatura teosófica está embebida em teorias sobre a quarta dimensão e como a vibração, sons místicos e fenômenos mentais associados a composições musicais emotivas se manifestam no tempo presente da nossa realidade. De acordo com o antropólogo Michael Harner, o tamborismo monótono em rituais xamanísticos, em uma determinada frequência acústica e com uma repetição rítmica e contínua, leva a uma alteração na frequência das ondas cerebrais. O físico Robert Becker pôde verificar através de seus experimentos que médiuns, xamãs e curandeiros exibem os mesmos padrões de ondas cerebrais quando estão em seus respectivos estados de consciência alterada durante um procedimento de cura com a música, em uma frequência de ondas cerebrais alfa e teta em torno de 7,83 Hz, que é conhecida como o pulso do nosso planeta. Assim, diminuir as ondas cerebrais com batidas sonoras específicas leva o cérebro a se reconhecer em um nível mais alto quando os dois hemisférios se comunicam. Ao fazer isso, o cérebro constrói novas conexões neurais e aprende a ser mais flexível e a desenvolver a plasticidade. A sincronização dos hemisférios nas frequências alfa e teta leva a imagens visionárias vividas e não lineares que às vezes experimentamos antes de adormecer. Segundo o neurologista Michael Persinger, estados místicos como, por exemplo, experiências fora do corpo, estão associados a uma intrusão de um hemisfério cerebral no outro, um aumento da coerência entre a região temporal esquerda e a região frontal direita. Assim, ouvir músicas em certas frequências pode criar as condições que promovem as experiências paranormais. Exemplos transculturais descrevem esses fenômenos, como a alma viajando para lugares distantes que existem no agora ou no passado, o deslocamento para outras dimensões ou encontros com ancestrais desencarnados ou seres espirituais. A música fornece e provoca uma resposta que é universal e está arraigada em nosso desenvolvimento evolutivo, onde ela pode ser empregada como meio de transcendência em uma linguagem da espiritualidade. Segundo o físico Brian Josephson, a música deriva menos de influências culturais superficiais do que de estruturas universais atemporais da mente. O psicólogo Carl Gustav Jung se referia a essas estruturas universais atemporais como símbolos arquetípicos que, em essência, formam o software subconsciente a partir do qual as emoções humanas são experimentadas e os pensamentos são criados. Dessa maneira, os pensamentos de cada pessoa contribuem para uma matriz planetária, a consciência coletiva, uma base de dados unificada da qual cada mente recebe e contribui com informações. Nesse sentido, tudo o que fazemos, os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas emoções e o nosso comportamento são depositados em uma espécie de banco de informações gigantesco, codificado neste campo de pensamento planetário que representa a experiência coletiva da raça humana. Assim, a música, que é inspirada e composta com a intenção de promover o amor e a paz interior, desperta a mente e abre o coração e pode levar à cura emocional e física individual, bem como à conquista da paz planetária. A Terra e o Universo, de acordo com todos os principais textos místicos, foram criados e trazidos à forma através do som. Os ensinamentos hindus descrevem a existência em termos do som Om, que é a essência vibratória de Deus e a energia criativa usada para trazer o universo à existência. Os budistas se referem a essa energia como a vibração primordial, ensinando que ela foi dividida em 12 derivações tonais, cada uma das quais
deu origem e corresponde aos 12 signos do zodíaco, aos 12 meses do ano, às 12 horas do dia e às 12 horas da noite, bem como as 12 notas da escala cromática. De acordo com o físico Michio Kaku, o universo é uma sinfonia de cordas vibrantes, de modo que até os seres humanos são nada além de melodias, nada além de uma música cósmica tocada em cordas e membranas vibrantes, indicando que os seus espectadores fazem parte da sinfonia cósmica. O tecido microscópico do nosso universo é um labirinto multidimensional ricamente entrelaçado, dentro do qual as cordas do universo se torcem e vibram infinitamente, batendo ritmicamente as leis do cosmos. Se você examinar qualquer pedaço de matéria cada vez mais finamente, a princípio encontrará moléculas, átomos e partículas subatômicas. Teste as partículas menores, então você encontrará um filamento minúsculo vibratório de energia, uma pequena e minúscula onda vibratória. O que chamamos de matéria é energia, cuja vibração foi tão reduzida a ponto de ser perceptível aos sentidos. E assim, nós somos som e ondas de luz desacelerados, um conjunto de frequências sintonizadas no cosmos. Nessa premissa, quando os músicos criam e se apresentam a partir de um estado devocional e autorrealizado, essa intenção no nível da física quântica formata a sua música em uma fórmula energética sagrada que expressa a perspectiva iluminada do amor, ou o que Pitágoras chamou de a música das esferas. Quando essa música é experimentada pelo ouvinte, a lei da vibração simpática determina que a sua mente ressoará correspondentemente. Nesse estado, a mente é movida para uma realidade onde a vibração sagrada da harmonia é menos distorcida e a mente fica quieta o suficiente para testemunhar e lembrar o cântico dos cânticos, o princípio místico do Eu Sou, a divindade interior. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.